Cara, o tanto de vezes que o Miorim, ele é incessantemente atacado. Tipo, qualquer coisa, véio. Até quando ele tá elogiando, ou quando ele tá falando bem de alguém, como é o meu caso lá daquele vídeo do Olavo, que ele fala bem do Olavo, ele fala da importância do Olavo, tudo. Não importa. Tipo, as pessoas não param de xingar o Miorim, velho. E é absurdo, velho. Mas é um bagulho, né? O Miorim, quando o Olavo morreu, cara, o Miorim chorou, velho. Eu lembro, velho, o Miorim acordou todo mundo. A gente tava... Assim, Adeus, vai fazer uma oração. Eu falei, caraca, o que eu faço? Acabei de acordar. O Miorim acordou. A dança, quando o Olavo morreu. Caraca. O Miorim começou a chorar, assim, eu vi ele. Caraca, tá bom, vamos rezar. A gente foi eu rezar. tava acordado, ele olhou pra mim e falou assim, Mamboro, o Olavo morreu. Muito triste. Eu falei, pô, complicado isso aí, hein? Aí ele começou a chorar também. Sim, tá chorando, ele chamou todo mundo e tal. Mas, tipo, o Miorim, mesmo ele elogiando qualquer pessoa, ele elogia as pessoas atacam ele. Independentemente, tá ligado? Sim. E, tipo, inclusive é uma coisa que é pro pessoal aí que assiste, aqui da plataforma, cara, que essa parada de ficar tentando pedir pro Miorim simplificar as coisas, enlouqueceu o Miorim. Uhum. Isso enlouqueceu o Miorim, velho. Enlouqueceu o Miorim. Isso enlouqueceu ele. Enlouqueceu. Sim. Ele começou, cara, a tentar simplificar as coisas o máximo possível e ficou cada vez mais incompreensível, tá ligado? Porque, por exemplo, o Miorim me deu o livro do Sartre pra ler, o Ser e o Nada, é esse? Ser e o Nada, o principal dele. Ser e o Nada. Aí eu fui lendo lá o Ser e o Nada e tal, e aí eu fui entendendo que, tipo, muito do campo da filosofia, e de certa forma o Heidegger, eu discordo de tudo do Sartre fala, tá ligado? Uhum. Mas o Sartre realmente sabia fazer filosofia, só fazia má filosofia errada, tá ligado? Sabia fazer filosofia. Mas sabia fazer filosofia. Ele era tido como... Muita gente fala que o homem mais culto que eu já conheci foi Sartre, tá ligado? Os caras fodão, assim. O Sartre era o grande estudioso do Russell, né? Esse pessoal todo ele manjava da filologia, da filosofia ali da época dele. Sim. Manjava de muita coisa. Sim. Sabia de muita coisa. Tava errado, era louco, mas sabia de muita coisa, tá ligado? A única coisa que não podiam tirar dele era a razão. Falava... Ali no início do Ser e o Nada já começa falando de Poincaré, né? Poincaré foi o cara que inventou a teoria do caos, do nada. Sim. Ele. Falamos de matemática. Então, eu fui ler o Ser e o Nada, tá ligado? Uhum. E aí eu vi, cara, eu entendi o ponto aqui da filosofia. Tipo, é a capacidade de conseguir sintetizar, tipo, no ser aí no mundo. Só que o que é o ser aí no mundo? É tipo, se for explicar o que é ser aí no mundo, é tipo 20 páginas. Sim. Tá ligado? 20 páginas. Aí você sintetiza em ser aí no mundo. E aí quando o Miorim, ele usa um conceito desse, ser aí no mundo, e depois ele tenta explicar de forma simplificada, são 60 páginas, 70 páginas, 80 páginas. Porque os livros introdutórios que tratam desses conceitos são gigantes. São gigantes assim, pra um conceito é gigante, 80 páginas, tá ligado? O que é ser aí pro Sartre? A pessoa vai simplificar ao máximo, ela vai fazer 80, 100 páginas daquilo dali. Sim. E quando ele começou a tentar simplificar esses conceitos, que são de fato muito difíceis, Sim. ele começou a não conseguir mais parar de falar. Sim. Então, quando ele foi responder aquele famoso vídeo do Miorim, respondendo o Zap em 5 minutos, que ele tem respondeu... 3 horas, 5 horas, Sim. é porque realmente teve que explicar conceito a conceito. Isso leva muito tempo, tá ligado? Sim. Então, quando ele entrou nesse... Assim, pra mim, tá? Quando eu ouvi os podcasts do Miorim, o Miorim falando, cara, eu achava muito boa a explicação dele. O pessoal reclama muito da dicção, a gente vai chegar a isso, mas, tipo, ele foi muito zoado já, Discord, tudo por causa da dicção dele, bagulho de ser gordo, ele já é zoado há muito tempo, essas coisas, gordo é acostumado a ser zoado, né, por ser gordo, mas, eu vi as explicações dele, caraca, tem muita coisa aqui, velho, eu vi assim, eu pensava, eu entendia, eu falava, eu sou fodão, eu era fodão, não, mentira, não, eu entendi as explicações dele, eu achava boa a explicação dele. Se você presta atenção, e é isso que o pessoal não entende, você não tem que entender tudo que uma pessoa fala, cara. Sim. Você lê um livro, você não consegue entender tudo que tá no livro, dependendo do livro, óbvio. Mas a normalidade quando você tá estudando é que você não vai entender a totalidade do livro. Não dá, porque aquele cara que escreveu o livro, ele leu uma porrada de outros livros e ele tá sintetizando várias coisas. Sim, e o Miorim, quando ele vai explicar, eu vou falar pra você, ele usa... A gente fala que tem... Eu comento que ele tem alguns vícios de linguagem, mas os vícios de linguagem que ele tem simplificam muitas coisas. Quando ele fala, existe o conjunto de... Ah, tá. Sabe o que é o conjunto? Você estudou um pouquinho de diagrama de Venn ali na escola? Pô, já sabe. Um grupo, um agrupamento ali das coisas. Mas assim, sabe meio que consegue entender em camadas, intuitivamente. Então, tá de uma forma mais intuitiva, eu vejo ali... A única coisa que eu não entendi foi eu pensar objetivamente.
Não entendi, mas isso daí foi mais uma noção que ele colocou. Mas na verdade, ele vai comentando assim, são coisas que ajudam a simplificar. Eu acredito que esses vícios que ele tem não são exatamente vícios, né? Alguns são tudo de virtudes. Virtudes de linguagem que ele tem, embora seja repetidas. Sim, e o Miorin, cara, ele tem muito a ensinar mesmo, tá ligado? Ele realmente sabe de muita coisa. Ele realmente é bom explicando. Ele realmente sabe de muita coisa. Só que o problema é que o brasileiro tem uma paixão em chamar os outros de invejosos e prolixos, tá ligado? Sim. Essa palavra, tipo, prolixo, ela, tipo, devastou a capacidade de debates, conversas e explicações no Brasil. Pedante, prolixo. Pedante, prolixo. Cara que eu acho muito pedante, desculpa. Mas eu não consigo ter esse outro juízo. Quando eu fui ler aquele Círculo dos Afetos do Vladimir Safatli. Não, mas é porque o Safatli ele tá o livro o Círculo dos Afetos do Safatli, ele tá conversando com o pessoal que quer ler aquilo daquela forma, tá ligado? Sim. Ele tá tentando conversar com a aristocracia da esquerda. Tem uns textos deles assim que eu vejo, cara, ele escreve numa linguagem, tipo, propositalmente, eu acho que ele escreve, você vai ler ele, eu vejo assim, ele escreve uma linguagem propositalmente Que deu Foucault. ambígua, propositalmente... Tu nunca viu Foucault falando, não? 90% do que eu falei é verborragia. Sim. Porque a Academia Francesa pedia aquilo. Sim. E como o Brasil tem muita influência da Academia Francesa, caraca. Acaba que tem essa verborragia. Tá ligado? Então, tipo, eu conheci o Miorin verborrágico. E eu conheci o Miorin que não sabia falar direito, tá ligado? Eu conheci o Miorin da dicção ruim. E eu consegui entender. Sim. Depois de muito tempo, 5, 6 horas conversando, você consegue entender, tá ligado? Sim, sim. Então eu conheci esse Miorin. Eu conheci esse Miorin antes da escola analítica. Eu conheci o Miorin do Heidegger, de Sartre, de todos esses autores que são muito mais... que demandam a prolixidade para conseguir se comunicar a respeito deles. Apel, Adorno, Habermas. Apel, Adorno, sim. Eles clamam esse tipo de postura. Porque eles tentam fugir do mundo da formalização e tentar transformar tudo em linguagem poética e natural. Isso. Então, tipo, vira natural e depois tem da poética porque foge da formalização, tá ligado? Porque a formalização não consegue agrupar, não sei o que, a vivência, etc. E até concordo que certas coisas a formalização não consegue, e são as noções não computacionais, por exemplo. Mas ela facilita. Mas ela facilita e, tipo, simplificar não... Conseguir... Uma coisa é você simplificar para pessoas que já entendem os conceitos da discussão, e outra coisa completamente diferente é você simplificar para quem não sabe de nada. E não só isso, né? A formalização torna mais rigoroso. A conclusão ela é rigorosa. O símbolo usado ali para notação lógica ali é rigoroso. Quem implica em quê? Tal coisa, tal. Você sabe ali o que é. Quando você tem os símbolos ali na lógica, as lógicas simbólicas, você vai ter ali. Formal, né? Melhor colocando. Você vai ter ali você vai identificar o que é premissa maior, o que é premissa menor, o que é conclusão, o que é corolário, tudo ali. Porque você vai ter a indicação plena ali de cada coisa. Né? Quem vai proceder muito nesses modos, e que vão depois partir para noções simbólicas, né, de lógica formal, os próprios escolásticos, eles já tinham símbolos utilizados. Ali para século XVI, XVII, na lógica dele já vai ter noções de símbolos, sobretudo com os nominalistas. Eles vão usar muita noção simbólica ali, falar muito bagulho de lógica. Porque os escolásticos já vão proceder de uma forma muito... de disputas, né? Eles vão colocar, então primeiro vem as questões, aí depois vem a resposta às questões, a própria solução, começando pela conclusão, provando a conclusão, meio de premissa maior, premissa menor, tal. E você vai provar a premissa maior, provar a premissa menor, pronto. É uma forma bem sucinta que vai abrir alas para a noção da formalização. É um método já formal, né? Então a formalização tem essa questão que, por mais que ela não pegue a questão da vivência, não sei o que, a questão não computacional que você comentou, ela é importante para manter a rigorosidade e, sobretudo, importante para quando você busca tirar conclusões científicas. Você busca tirar ou contribuir alguma coisa para aquilo que a gente chama de ciência. Ciência no sentido de saber mesmo, né? Não na sabedoria, nas questões, mas no saber, né? O avanço do saber, da ciência. Enfim. Então, quando vejo... É difícil explicar isso para o pessoal, que realmente existe um grande grau de... Tem certas coisas que não dá pra simplificar pra pessoas que não sabem dos conceitos. Sim. Tá ligado? A melhor simplificação que tem é você de fato falar pra pessoa o que são esses conceitos de forma direta. E é isso que o Miorin tenta fazer várias vezes. E aí as pessoas... E agora ele tá com ele ficou tão louco com isso que, tipo, qualquer coisa que o Miorin vai falar, tem que ter, pra ele, num curso, tem que ter 15 pessoas assim. Pra ele, tipo, entendi, tá ligado? Sim, ele conseguir continuar falando. Tipo, isso travou a cabeça do Miorin. De, tipo, quero ser compreendido. E assim, existe um grupo... Quando a pessoa não tem... E eu vou ser muito sincero aqui com o pessoal da plataforma. Quando você não tem
ímpeto de repetir o mesmo vídeo 5, 6, 7 vezes pra entender, quer dizer que talvez você não queira aquilo pra você. Sim, os vídeos do Meurinho que eu assisti, os podcasts que ele fazia lá na universidade, com o Sonic Limitadinha no fundo, bagulho assim, os podcasts que ele fazia com você, ele refletia muito sobre conceitos. Cara, tinha vezes que eu, por exemplo, tava jogando, eu parava de jogar, eu ficava prestando atenção, assim, ó. Aí eu repetia. Pera, o que foi isso que ele falou? Às vezes eu tava jogando, eu perdi o fio da meada no meio do negócio. Eu, cara, tem que voltar tudo de novo. Aí eu ouvia. Eu ouvia só em 1x, né? Eu demorei muito pra ter o costume de ouvir as coisas em 2x, 1.5x, as coisas assim. Eu tive que, por exemplo, lá na época que eu tinha esse podcast, tinha vezes que eu ficava muito tempo sem produzir vídeo. E as mesmas pessoas assistiam os mesmos vídeos 5, 6, 7, 8 vezes, tá ligado? Eram bons, eram muito sempre coisa. Os seus vídeos eram mais tranquilos porque eu ouvia muito tranquilo. Então, mas é porque eu também não tinha... Eu não tenho esse... Quando eu quero falar difícil, eu consigo falar difícil, mas naquela época eu nem conseguia. Sim. Era muito no ritmo ali do que eu tava vendo das coisas. Por exemplo, aquele vídeo meu do... Aniversário. Do aniversário. Aquele aniversário foi bom. Do aniversário. Aquilo dali é uma noção junguiana, que eu nem sabia, né? Eu não tinha nem próximo, mas, tipo, a distribuição do selfie, cada contexto, tá ligado? Uhum. Tipo, cara, eu entendi aquilo dali, tipo, naturalmente, intuitivamente. Sim. E é um podcast que as pessoas escutaram muitas vezes pra conseguir entender o fator geral, tá ligado? As pessoas gostavam daquele podcast. Porque, de fato, a ideia é difícil pra conseguir conectar a ideia, mas as palavras, por eu não ter as palavras mais sofisticadas, saiu de forma mais simples. Era muita coisa abordada ali, essa é a questão. Então, tipo, mas se você voltava, você conseguia captar cada coisa ali que colocava. Eu achava legal, eu ouvia uma vez, 2 vezes assim, jogando, vendo as coisas. Tá, ali era muito tranquilo, muito tranquilo. Então, as pessoas não entendem que existe esse grau de complexidade e elas querem que você, basicamente, enfie uma coisa na cabeça delas. Sim. Então, se você não tá ali pra repetir o mesmo vídeo 3, 4, 5, 6, 7 vezes, você não vai entender. Sim. Tanto é que na época que o Olavo fazia o COF, ele fazia o vídeo e pedia pro pessoal transcrever e dizer pro cara assistir a aula, transcrever a aula, e o Olavo, ele é extremamente repetitivo no COF. Ele repete a mesma coisa 20 aulas seguidas. Sim. E aí você começa a entender, e aí o Meurinho até falou, cara, eu entendi o Olavo. Para as pessoas que não sabem, pro brasileiro, você tem que repetir 20 vezes pra ele. Cara, a mesma coisa 20 vezes. E o Olavo, o pessoal reclama de vídeo, vídeo de 1 hora, não sei o que. O Olavo fazia. 3 horas e meia, 3 horas 40. 3 horas e meia de coffee todo. Quando ele dizia que tava com pressa, era 2 horas. Sim. Tá ligado? Que ele, hoje tem que fazer muita coisa, isso é rápido, 2 horas. Sim. Então, é difícil fazer esse tipo de coisa. E as pessoas cobram do Meurinho uma coisa impossível. E o Meurinho aceitou querer fazer o impossível. Quer tentar simplificar ao máximo uma coisa pra uma pessoa que não quer e que quer que aquilo dali seja simples, entrar na cabeça dela, pra amanhã ela já tá sendo um mestre em filosofia. É impossível, tá ligado? É impossível. Não dá. Porque, por exemplo, eu, no processo de aprendizado junto com o Meurinho, eu conversava... Tu vê, a gente naquela época a gente conversava 10 horas, 12 horas. Ficava várias horas conversando. O Meurinho pegava o livro, aí ele lia. O que é que tu acha disso aqui? Aí eu falava, eu acho isso, isso e isso. Pô, é isso, isso e isso, tal. Essa posição é possível. Eu pegava outro livro de um cara que tinha essa posição, lia aquilo dali e falava, essa posição desse cara é essa aqui. Aí eu, concordo com essa daí. Tá, então vamos continuar com essa partir daqui que você concorda com isso aqui. Cara, era o dia inteiro assim. Tá ligado? O dia inteiro assim. Então, eu tive essa possibilidade com o Meurinho porque eu estava ali próximo do Meurinho e o Meurinho estava me ensinando. A pessoa que quer esse tipo de coisa, cara, se você quer esse tipo de coisa, ficar 1 mês com o Meurinho fazendo esse processo que ele fez comigo, é possível você pagar pra ter isso. Mas você pagando o que você paga hoje na plataforma, querendo ter esse tipo de investigação junto com você, esse tipo de aprendizado exclusivo, é uma coisa que você tem que pagar para aquele tipo de aprendizado exclusivo existir. E não é a distância, porque tem certas coisas que a distância não vai funcionar. Pegar um livro, ter essa capacidade de ficar 10 horas, 12 horas estudando e aprender alguma coisa, você não vai fazer isso online. Não vai. Você vai sair, você vai no banheiro, você vai se distrair. Na época que a gente fazia isso, lá na época do Rio de Janeiro, e no Discord, eu ficava no Discord o dia inteiro fazendo isso. Eu era um vagabundo. Depois, quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu fazia isso pra poder intensificar o meu trabalho. Eu conversava com o Meurinho, estudava com o Meurinho 5, 6 horas, e eu assistia mais 10 horas de Boi Tempo. Sim. Tá ligado? Pra entender os conceitos marxistas, entender o que os marxistas estavam falando, pra então falar a respeito deles. Pra então respondê-los, pra então entendê-los, tá ligado? Aí a pessoa fala, Promobo, como é que você consegue predizer o que o cara vai falar em sequência? Porque eu assisti e estudei isso 10, 16 horas por dia. E diferente do que o Olavo falava, que só dá pra estudar 3, 4 horas por dia, isso é falso. Ele falava isso pros alunos dele porque ele não queria fazer os alunos dele se sentirem mal. Você não vai conseguir estudar 3 horas por dia.
porque você ainda tá aprendendo. E muitas vezes você não tem capacidade. Só que a gente passava 10, 16 horas por dia estudando. O Meurinho passava 10, 16 horas por... Eu, em certos momentos, 10 horas estudando, me explicando conceitos. Me explicando o assunto, a economia, filosofia, existencialismo, tudo isso. E eram horas, cara. Horas a fio. A gente nem comia naquela época direito, porque a gente tinha que abrir a live pra ganhar dinheiro pra comer. Uhum. Então era o dia inteiro conversando, estudando, aprendendo. Se você quer isso, cara, se você quer ter esse nível de comprometimento, esse nível de conhecimento, você vai ter que juntar um dinheiro, você vai ter que vir pra Barbacena, você vai pagar o Meurin e você vai ter isso. Sim, Se você não fizer isso, você vai ter que pegar o vídeo que foi feito e você vai ter que repetir 10 vezes pra ter 10 horas de ensinamento. Sim. Não tem pra onde fugir. Não existem caminhos fáceis. Não existe dom, cara, desse jeito. As pessoas acham que o dom é tipo, nascer, cagou, eu sou. Não é assim. Não é. Todos os grandes gênios, todas as pessoas que... Nem gênio. Pessoas que saíam da mediocridade, que é o médio, elas tinham que se dedicar além do médio. E como o médio influencia, você tem que estudar além do médio e pra superar o médio que foi incubado em você. Uhum. Então são horas a fio de estudo. Sim. As pessoas que são muito boas nas suas áreas, por mais que elas não estudassem com o livro na sua frente, mas elas tinham a intuição e a atuação diária no mercado de trabalho. Empreendendo. Vendendo na rua 10 horas. Pensando, fazendo a conta. Descobrindo o que fazer, como fazer, pensando a respeito do que tem que ser feito. E as pessoas querem vir e pedir que o Meurin, em 30 minutos, explique a história da porra da humanidade, cara. Sim. É impossível, cara.